Prontinho, gravando então. Bora lá, né, pessoal? Mais uma vez, só para deixar registrado, muito obrigado aí a presença de todos nessa bela madrugada de sabadão. Só guerreiro mesmo para estar nesse horário, porque não é mole. Manjo, principalmente o horário que vocês é, saem da faculdade. Muitos até chegar em casa demora muito tempo, né? E aí voltar no outro dia cedo é bem delicado. Mas, obrigado. De qualquer forma, tenho que deixar registrado isso aí. Vamos lá, então. Uma primeira coisa que a gente precisa ver é a tabela ASCII antes de começar a ver qualquer outra coisa, né? Na aula passada presencial, a gente falou que tinha vários componentes da string que ajudavam, né? E aí o que que acontece? Eu lembro que foi o Luca que falou, né? Ah, temos o replace resolve bastante coisa porque ele devolve uma nova string e a gente viu que string é imutável. Já que ela é imutável, ela não é alterada, ela gera uma nova. Então, ele gera uma nova string, substituindo um caractere por um outro novo, né? Então, o caractere antigo por um outro novo. Perfeito, muito bom. Funciona muito bem o replace. Só que, por exemplo, a Bárbara perguntou agora sobre o Hot 13. Vamos pegar um algoritmo mais simples ainda. Cadê? Fechei, né? Tinha que ser. Deixa eu abrir lá a nossa lista. Vamos pegar um algoritmo mais simples de encriptação, né? O Zenit Polar. O Zenit Polar, ele é um Hot 13, bem simplificado. Ele é um Hot 5, né? Só que ele não anda 5 passos. Ele tem 5 letras específicas que ele substitui por outras 5 letras específicas, né? Elas não se repetem, então dá essa brincadeira. Aí tem Zenit e Polar. Aonde é Z substitui por P, aonde é E substitui por O, aonde é N por L, por I, o I por A e o T por R. Mas não para aí. Aonde ele encontra um P, ele substitui por Z. Aonde ele encontra um O, substitui por E. Então, o que acontece se você rodar um algoritmo baseado em replace, que nem a gente viu que tem essa possibilidade lá da string, eu mando substituir o que é Z por N. Ele substitui tudo que é Z por N. Por exemplo, zebra. Aí já vai ficar pebra, né? Só que depois, quando ele começar a fazer o processo do polar, substituir pelo zenit, o que é P substituir por Z, ele volta ao que era. E aí é que está o problema. Você substitui Z por P e depois P por Z novamente. Ou seja, ele faz as substituições, mas só que ele retorna ao original. Então, temos alguns problemas associados na utilização do replace. Algumas vezes o replace não é suficiente para fazer o que a gente quer. Para tanto, a gente pode fazer o processo baseado. Eu estou usando esse cara, dá para. Eu esqueço que ele tem abas. Desculpa a minha lerdeza, né? Baseado na tabela ASCII. A tabela ASCII é uma tabela que tem todos os caracteres possíveis de serem utilizados pelo computador. Quando a gente fala em computador, a gente tem que lembrar que ele vem do termo computar. Computar é contar, calcular. Então, ele é tudo baseado em número. Ele não existe letra de verdade, né? Na verdade, tudo que a gente está vendo que é letra por debaixo dos panos é um número associado, né? Uma imagem é número. Uma letra é número. Tudo é número. Então, ele faz conta com tudo. Então, essa ideia daí de fazer conta com tudo é importante estar na nossa cabeça. Se ele é baseado em números, nós temos que ter noção que tudo é número. Então, existe uma tabela que ela se chama ASCII, que ela é o American Standard Code for Information Interchange, e aí algumas pessoas chamam ela de ASCII, ASC2, porque o II fica parecendo 2, ASCII 2, ou ASCII, ou ASCII, né? Os dois pronunciados de uma forma só. E aqui tem uma representação dela. Nós temos os caracteres aqui em referência, então
na coluninha de referência, nós temos todos os caracteres. E depois, antes dela, nessa tabela, nós temos as referências numéricas que representam esse caractere. Então, nós temos o número em formato decimal, ele convertido para binário e ele convertido para hexadecimal. Por quê? Nessa ordem, né? Decimal é o que nós, seres humanos, temos facilidade de entender e o que nós lidamos e o que nós utilizamos no nosso dia a dia. A representação padrão, quando se utiliza em linguagem de máquina, não é binário, é hexadecimal. Hexadecimal é a base 16, então a nossa vai de 0 a 9, o hexadecimal vai de 0 a 9, aí depois A, B, C, D, E e F. Então ele tem mais 6 caracteres, num total 16, hexa, né? E aí nós temos uma base de 16 caracteres, de A a 9, de 0 a 9, de A a F, né? E aí o que, que acontece? Essa representação é muito interessante, porque com 16 caracteres para representar, a gente consegue fazer uma diminuição considerável, né? Porque 16 representa 4 caracteres binários. Então, com um caractere 16 bits, a gente consegue representar 4 caracteres binários. Ou seja, para representar um byte, eu preciso de 2 caracteres hexadecimais. Ou seja, eu vou ler aqui o zero, então esses 4 primeiros zeros dá uma resposta, dá o primeiro zero daqui, e os 4 segundos, os 4 últimos zero, não segundos, porque já estão lá na quinta posição em diante, ele dá o segundo zero. Então a gente tem a representação em formato hexadecimal. Essa representação é utilizada em linguagem de máquina e ela consegue converter direto para binário. Só que ele mostra em binário, porque em binário é realmente a representação que a gente tem no computador. O computador ele não entende outra coisa senão zeros e uns. Então a gente tem essa representação. E aí nós temos o que significa. Temos caracteres que eles não são visíveis, eles não são imprimíveis, a gente não consegue vê-los, mas eles têm função de controle. Então, por exemplo, a gente tem o primeiro caractere de todos, o caractere 0, que na linguagem C, se você olhar qualquer coisa que fala de arquivo, né, C, C++, né, quando você lida com escrita em arquivos, a finalização de um arquivo tem um caractere especial, que é o _0. O _0 é o caractere null. Então, quando ele encontra um _0 numa sequência, né, de bits, ou melhor, de bytes, né, ele entende que acabou aquele arquivo. Ele começa em um determinado ponto, ele vai lendo. Quando que ele acaba? Quando ele encontra o caractere 0. Ele achou o caractere 0, melhor dizendo, caractere nulo, né? Ele vai parar. Então, essa é a grande sacada desse caractere daqui. Esse caractere, ele é utilizado em vários pontos para indicação de término, final e tudo isso daí. Então, essa jogada dele é importante. Depois dele, tem outros caracteres de controle e tem alguns que eu acho que são bem legais da gente ver. Por exemplo, os bips que são dados no computador, não emissão de áudio, bip, na placa-mãe, né? A gente está falando que ela tem um alto-falantezinho, é um buzzer, né? O bip que é emitido por ela, por exemplo, quando ela liga, tem algum problema, bip, 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 ela está bipando, é dado quando é emitido esse caractere daqui, o caractere decimal 7 ou hexadecimal 7. Ele é literalmente a campainha, o sino, né? O bip que é emitido. Se você apaga um caractere, quando você está digitando um texto, você aperta backspace para apagar, na verdade, você está emitindo o caractere 8. Se você fizer um enter, o enter, na verdade, é o caractere 13. Se você estiver fazendo alguma coisa e digitar, sei lá, digitando um texto, e vai lá e coloca um espaço aqui. O espaço é o caractere 32. Se você apertar ESC, é o caractere 27, decimal, né? 27.
E aí depois, a partir do 32, a gente tem os caracteres que a gente vê no teclado, né? Começa com espaço, e aí depois vai alguns caracteres especiais, e aí tem lá exclamação, aspas, o cerquilha, que muitos chamam de joguinho da velha, ou hashtag, né? Alguns chamam de sustenido, né? O cifrão, porcentagem, e comercial, o apóstrofo, não é apóstrofe, é apóstrofo. Alguns chamam de aspas simples também. Abertura e fechamento de parênteses, os caracteres asterisco, mais, vírgula, menos, ponto, barra. E aí, olha que legal. O zero numérico que a gente vê escrito, ele não é zero. Zero não é zero no computador. Para o computador, o zero não é zero. O zero para o computador, na verdade, ele é o hexadecimal 32 ou o decimal 3230 ou o hexadecimal 48. Olha só que legal. O zero, na verdade, é o decimal 48. E aí, se eu mandar imprimir o número inteiro 48 em formato char, ele sai o zero. Se eu mandar imprimir o número 49 em formato char, ele sai o 1. E continuando, a gente tem mais alguns símbolos depois do 9, e aí começa o A maiúsculo. O A maiúsculo é 65. Se eu mandar imprimir o caractere 65, ele imprime o A. Se eu pegar a letra A em char, em caractere, e atribuir para uma variável inteira, ela recebe o valor 65. Então a gente tem, se vocês lembrarem bem lá da apostila, a gente tem uma tabelinha de conversão que fala que um char ele é do tamanho de um short, mas a conversão direta é para int. Ele converte diretamente de inteiro para char e de char para inteiro. Você pode pegar e passar de um para o outro tranquilo, tranquilo. Funciona perfeitamente. Não precisamos fazer cast nisso daí. O problema é que a gente pode usar o cast para forçar a conversão. Então, se eu pegar um número e quiser imprimir ele em formato de caractere, eu uso um cast para achar. Se eu pegar um caractere e quiser ver, né, o valor decimal dele na tabela hexadecimal, eu converto ele para int. Simples desse jeito. Mas se eu pegar a letra A em caractere e atribuir para uma variável inteira, beleza, ele aceita, eu não preciso fazer cast. A mesma coisa, se eu pegar para uma variável char e atribuir um valor numérico, ele vai criar o caractere que representa aquele valor numérico. Isso daí é uma boa ideia. Os caracteres Unicode, né? Unicode é, na verdade, uma forma de codificação de página. A codificação de página acontece pelo seguinte: nós temos, o Brasil tem caracteres que não existem, né, em outras línguas. Por exemplo, o C com o cedilha embaixo. O C com aquela minhoquinha embaixo, o cedilha, o C cedilha, ele não existe na língua inglesa. Não é um caractere da língua inglesa. E aí a gente tem um problema. Os caracteres que foram criados, eles foram baseados na língua inglesa, que segue um determinado padrão. E aí eles criaram versões para cada linguagem. E aí, então, nós temos evoluções. E aí você tem, por exemplo, os caracteres Unicode, os caracteres Latim 1, que tem os caracteres nossos. Muito bom dia, Vitor, seja bem-vindo. Temos o Latim 1, temos padrão do Windows, temos o padrão ISO, e o ISO, que é o Standard Society, alguma coisa, são outros vários esquemas de notação de caracteres. Por exemplo, nós temos aqui alguns caracteres, os básicos eles não mudam, né? E os caracteres iniciais de controle eles não mudam. Mas depois dos caracteres de letras, né? Por exemplo, cadê aqui? Aqui, ó. Começa alguns caracteres que não são todos as tabelas ASCII que tem.
Dependendo do teu sistema operacional e a língua que ele estiver trabalhando, se você pegar o caractere 128, para alguns ele vai gerar, se eu não estou enganado, acho que é um ponto e vírgula, alguma coisa assim, se eu estou bem lembrado da conversão. Para outros, ele vai gerar o cedilha, que é todos os que estão em língua portuguesa, né? Português do Brasil. Ele vai usar o cedilha. Em português de Portugal, eles têm um símbolo. Eu não sei o que significa esse símbolo, eu sei que tem. Nunca pesquisei. É um símbolo de maior, maior, tudo junto. São duas aberturinhas assim, uma seguida de outra, maior, maior. Mas ele é um caractere só. Ou o menor, menor. Ele é um caractere só. Eu não sei o que significa ele, mas existe na língua portuguesa de Portugal. Na língua portuguesa do Brasil, esse caractere não existe. A gente não tem essa representação. Assim como na língua inglesa não existe o C com cedilha, né? Então é por conta disso. A gente tem essas marcações. Vamos fazer alguns exemplos para a gente ver como que funciona. Na verdade, ele não aparece como um caractere nessa forma. Eu tô com uma máquina Windows, que é essa aqui que eu estou usando, dá para perceber que ela é uma máquina Windows. Eu vou mostrar para você que vai sair os caracteres quadradinhos que você está falando, Zé. Mas eu vou depois ligar minha máquina com Linux. E aí você vai ver o mesmo programa, eu vou executar nele e você vai ver o caractere mesmo sendo representado. O problema do quadradinho é o seguinte: o ambiente que você está usando, o shell que você está utilizando, o editor de texto que você está utilizando, a fonte que você está utilizando, ela não reconhece esse caractere. Ela não reconhecendo, ela usa essa representação padrão de não conseguir expressar esse caractere naquela notação, naquela fonte. Se eu pegar, por exemplo, o terminal do Linux, ele consegue representar. Depois eu executo, vocês vão ver que legal que dá. A gente consegue ver todas as representações. Não é que ele não existe, é porque ele não consegue ser representado no ambiente que você está trabalhando. Mas se você estiver utilizando um ambiente capaz de representar isso daí, ele consegue mostrar para você sim, sem problema nenhum. Essa é a grande sacada. O professor deve estar chorando por dentro usando o Windows. Eu vou falar que essa é a minha máquina de trabalho lá na PEG, né? Então, para mim é normal. Eu uso o Windows, uso o Linux. Uma coisa que me atrapalha muito, Enzo, é a mudança do layout do teclado. Isso atrapalha. Esse notebook tem um layout diferenciado do teclado. O meu notebook, ele tem até o teclado numérico separado. Então, eu digito muito rápido no notebook, que tem o Linux, né? Esse Note que eu estou aqui, que é o meu de trabalho, ele é o teclado compacto, né? A disposição das teclas é complicada. Eu tenho um problema porque o caps lock dele é um pouquinho mais para cá. Então, toda hora que eu vou apertar o caps lock no outro computador, eu aperto belezinha. Quando eu venho apertar o A no outro computador, eu digito certinho. Quando eu venho para esse, eu não aperto o A, eu aperto o caps. Por uma questão de uma distanciazinha. É layout de teclado, né? A gente tem memória mecânica, né? Da onde estão as coisas, muda pra caramba. Dá um trampo, eu erro pra caramba a digitação por conta disso. Outros caracteres, disposição dos caracteres home, end, page up, page down, que né, eu uso muito. A setinha daqui é uma tecla dividida em dois, então ela é muito curtinha. Então, normalmente eu erro ao pressionar no meu computador o tamanho, no meu outro note, o computador das teclas são padrão, então dá umas diferencinhas ruins, né? Atrapalha a digitação. Utilização para mim é tranquilo, né? Eu consigo fazer o que eu quero, tanto no Windows como no Linux, salvo exceções que são específicas de cada sistema operacional, né? Mas bora fazer um exemplo para vocês verem, né? Vamos pegar aqui, vou deixar nos caracteres maiúsculos para a gente ver, né?
Desculpa, eu vou molhando o bico, porque a garganta vai ficando cada vez pior, né? Hoje é dia que eu vou me empapuçar de água, né? É bom para fazer dieta. Bora lá, né? Vamos começar um exemplo novo. Esse aqui eu acho que a gente pode chamar de string. Eu acho que eu só tinha feito um, né? 02. Patec, LP, arquivos fonte e strings. Acredito eu que esteja tudo certo. Estava mesmo. Não tinha outro. E complementando, Enzo, para dar aula, eu uso dois computadores. Eu uso um com Windows, que é esse daqui, ó, câmera, e aí eu viro para o lado e eu estou mexendo no outro, ó. Setinha para cima, setinha para baixo, é outro computador. Porque fica melhor para trabalhar assim, eu não preciso ficar alternando, aí eu posso usar a tela cheia, né? Não tem problema. Compartilho a tela toda, melhora também. Então, eu sempre uso dois sistemas, para mim é indiferente. É tipo um poliglota, sabe falar português e inglês. Se você fala português, ele entende, inglês, ele entende. Cara, para mim é normal. Então, eu não uso nem dois monitores, eu uso dois computadores diferentes. Aí você fala, nossa, top. Não, cara, eu uso um All-in-One, ele tem um Intel Core Duo. Eu acho que esse aqui tá um pouquinho melhor, com 4 GB de RAM, mas é lento. Por isso não dá para colocar duas coisas nele, não dá para compartilhar tudo nele, porque senão não roda, né? Ele não aguenta, coitadinho. Já é antiguinho. Bora fazer umas experimentações, né? Ó só que bonitinho lá. Caractere A e o número 65. Eu vou criar aqui, ó, número igual a 65, ok? Char letra igual a A, ok? Fácil. Vou mandar imprimir os dois. System, Alt. Viu que eu falei que eu erro o teclado? É essas coisas. Eu tô teclando muitas coisas ao mesmo tempo aqui. É ter dedo grande, né, Enzo? Tô ligado como que é, sir. Tô ligado. Você rala com esse cara daqui, eu juro pra você. As teclinhas são muito juntinhas. Mas assim, é máquina de serviço, eu não pude escolher layout, teclado, nem tamanho, não tenho que escolher. É simplesmente recebi, fique feliz por ter um computador novo para usar. Bora compilar? Compilou, bora rodar. Olha lá que legal, ele imprimiu 65 e imprimiu o A. Perfeito. Mas olha só que bonitinho aqui. E se, e se eu tivesse feito isso daqui, 65, eu vou vir aqui e vou colocar aqui. Estou atribuindo 65 para número e 65 para letra. Compilo, rodo. E se eu atribuísse o caractere A para um número inteiro? Vou compilar, compilou, vou rodar, ele rodou. Ó que lindo, funciona muito bem, né? Então é bem bacana que você tem é, essa flexibilidade de atribuir direto números para um char ou letras para um caractere. Perfeito, perfeito, né? E aí funciona muito bem. Vamos fazer um arquivo salvar como? Fazer aqui string 03. Vamos ver aqui o que acontece, ó. E se agora eu quisesse imprimir
todas as letras do alfabeto, ou seja, fazer a impressão do A até a letra Z. Bem, a gente sabe que a letra A é 65. Sabemos que a letra Z é 90. Se eu fizer um laço, então eu vou montar aqui um laço, for alguma coisa. Depois eu volto para corrigir isso. Int I começando em 65 e menor ou igual a 90 e mais. E agora eu vou mandar imprimir o I, beleza? Isso aqui não precisa mais. Já isso aqui é um segundo, aquilo de lá está salvo, só para ficar claro. Isso também não precisa. Se eu mandar imprimir dessa forma, delay, rodei, ele imprimiu do 65 ao 90. Então aqui, ó, impresso do 65 ao 90. Mas ele imprimiu o número. Eu queria que fossem as letras. Tá. Lembra que eu falei que, nesse caso, a gente tem que fazer o cast puxar? Então, eu vou fazer aqui uma concatenação de uma aspas, espaço, traço, espaço, concatenando. Agora, vou fazer assim. Converta para caractere OI. Então, estou fazendo um cast do meu valor inteiro para caractere. Pilou, rodou, e olha lá que bonitinho. De A a Z. Legal, né? Bem bacana fazer esse esquema. Então fica bem simples da gente fazer a conversão de um tipo para o outro. Então, para fazer a conversão, é 2 palitos. A gente vai lá e converte. Quer ver uma outra coisa muito bacana que é possível ser feita? Tabela ASCII. Putz, eu não tenho a tabela ASCII em mãos. Como que eu poderia imprimir de A a Z sem saber qual que é o valor do A? Ah, eu converto, eu faço, eu mudo. Bom, sim, é uma boa ideia, mas olha só essa possibilidade daqui. E se eu mandar imprimir de A até Z? Compilo, ele funciona. A gente tinha visto que funcionava. Se eu atribuir um caractere para um número inteiro, funciona. Se eu somar mais um a um caractere, ele muda. Então, funciona muito bem. E olha lá, ele imprimiu de A a Z. Ou seja, só para a gente ter certeza, vou colocar aqui um para você entender, né? Char, letra, vou colocar aqui, opa, E, James. Joia? Vou mandar imprimir essa letra antes aqui. Eu quero imprimir essa letra. Beleza? Ele tem que imprimir E. Pilou, rodou, olha lá, ele imprimiu o E. Ok. E se eu mandar incrementar isso daqui, né? Se eu pegar a letra e fizer isso aqui, letra mais, por exemplo, em algum momento eu faço um letra mais. Se eu compilar, ele funciona. Ah, mas é um char. Sim. Só que char é intercambiável para inteiro. Então, se eu fizer mais, funciona. Então, ele não vai imprimir a letra E. E mais um. Bom, vamos ver. Tabela ASCII. Letra E é 69.
69 mais 1 dá 70. Ele imprime a letra F. Olha lá que bonitinha a letra F. E se eu falar assim, não, eu quero somar agora só para cutucar a Bárbara, né? Letra, eu quero adicionar mais igual a 13. Porque a gente falou do algoritmo Hot 13, né? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com partidos políticos, tá bom? É Hot 13, né? Encriptação com rotacionamento em 13 caracteres. Compilou, rodou, olha lá, letra R. Letra R. Vamos ver se a letra E, lá, letra E, mais 13 da letra R. Olha só que legal. Ele faz essa conversão numa boa. Então, é muito tranquilo de fazer a solução do Hot 13. É adicionar 13 se tiver de A até M e subtrair 13 se tiver de N até Z. É isso daí. A gente consegue fazer numa boa essa jogada. É muito bacaninha fazer esse negócio. Funciona muito bem. A gente pode fazer isso daqui, então. Vou deixar aqui só para que a gente possa ver que realmente acontece e o alfabeto logo depois, tá bom? Só para ver tudo bonitinho rolando. Vamos ver a lista de exercícios, né? A lista de exercícios, ela fala o seguinte, vamos lá nos primeiros. Exiba na tela os caracteres da tabela ASCII. Bom, tabela ASCII, opa, tabela ASCII. A tabela ASCII, ela vai, por padrão, né, a tabela ASCII, inicialmente ela tem um tamanho inicialzinho pequeno de 256 caracteres. 256 caracteres era o máximo que era possível ser endereçado nos primeiros computadores. Hoje a gente tem computadores muito maiores, né? Então a gente pode endereçar muito mais. Então aqui vai de 0 a 255. Se eu fizer um laço que vai de 0 a 255, eu consigo imprimir todos os caracteres da tabela ASCII. Vamos fazer então o primeiro exercício ali da lista. Essa aqui só para eu confirmar. Lista 7. Exercício 1. Lista 7, exercício 1. Normalmente eu chamo de L7, né? L7, exercício 1. Tá lá. Vamos pegar esse cara e vamos fazer a correção. Se eu mandar imprimir de 0 até 255, eu vou ver todos os caracteres. Compilei. Tem alguma coisa rodando? Tem. Rodei. Tá lá. Todos os caracteres. O meu terminal tá com um bugzinho que ele não tá atualizando. Tem alguma coisa aqui, mas ele não exibe. É bug do meu shell do Windows lá. Mas ele mostra de 0 até o 255 os caracteres. E aí a gente tem todos os caracteres imprimidos bonitinho. Para a gente poder tentar ver esse cara, eu vou mudar a apresentação disso daqui de tal forma que eu imprima somente o caractere e depois eu coloque apenas um espaço. Só para a gente ver. Estou colocando lá o caractere e depois um espaço. Vai ficar tudo mais juntinho. Compilou. Rodou. Eu estou mandando imprimir pulando de linha. É óbvio que não vai dar certo, né? Compilou. Rodou todos os caracteres impressos. E aí acontece um problema interessante. Olha só.
ele tem alguns caracteres que ele gera alguns símbolos diferentes. Esses símbolos é o que ele representa, que ele consegue enxergar. Eu estou rodando no Windows 11, o Windows 11 consegue representar mais caracteres no Command do que o Windows 10, por incrível que pareça. Então, se você estiver usando o Windows 11, provavelmente você consegue ver mais caracteres do que no Windows 10. Dá diferença sim. E aí você tem alguns caracteres, e aqui você vai perceber que ele pula de linha. Então, tem alguns caracteres aqui que ele não consegue representar, e aí depois tem algum caractere que ele pula de linha, que por um acaso deve de ser o Enter. Ele tem um caractere que é o Enter, ele dá Enter literalmente. É como se você estivesse digitando e desse um Enter, ou seja, ele está numa linha, ele passa para a linha de baixo. Eu imprimo um pular de linha, que a gente usa bastante, que é o /N. O /N é a representação do caractere 13. Se a gente mandar imprimir o caractere 13, um texto, caractere 13, ele vai pular de linha. É isso que ele vai fazer. Então tem essa característica, né? Por exemplo, só para que a gente possa entender melhor, né? Eu vou imprimir aqui texto, não teste. Texto, com espaço, espaço nem precisa, né? Texto, mais caractere 13, outra linha. E aí eu vou colocar o espaço desse lado aqui, só para a gente ver. Ah, não deixei isso aqui só para ficar bonitinho a escrita. Compilou, rodou, aí ele vai lá e faz... Ele não imprimiu a primeira parte, deixa eu ver. Texto, caractere 13, Enter. Compilou, rodou. Aqui. Ele imprime os caracteres sem entender. Por que que acontece isso, né? Como a gente está fazendo a conversão de caractere, ele não entende o caractere nesse terminal. Deixo claro, nesse terminal. Ele não entende. Os quadradinhos que o Zezão estava falando é exatamente esses quadradinhos aqui, ó. Ele não representa o caractere. Aí, então ele imprime dessa forma. Se eu pegar um terminal que entenda, ele vai sair o texto, vai dar Enter, e aí vai colocar lá na outra linha. E deu Enter, você consegue ver, porque tem alguma coisa aqui, e depois, pá, pulou de linha. Está feita essa impressão. Você consegue ver que isso acontece, né? Se não estou enganado, eu acho que ele consegue representar no shell do Windows, né? E aí é um problema dele. Nada contra, é característica dele, né? É só para deixar claro. É que eu falo do Windows porque quando eu faço essa aula, normalmente eu faço com Linux. Aí as pessoas me perguntam, no meu não sai. Eu falo, tá vendo? Não sai por causa disso. É o shell, né? O finalizador. Compilou, executou, não está saindo a impressão de texto, porque, sei lá, né? Será que eu coloquei algum caractere zoado? Só para ter certeza. Agora ficou melhor ainda, porque ele mudou de lugar. Sei lá, é problema dele, ele tá mudando esse cara de posição. Tá muito louco, muito louco. Mas que funciona, o Enter funciona. Ele vai lá. Deixa eu ver o Zezão. Se eu colocasse um random para bagunçar um nome e criptografar, e identificar a posição inicial do nome antes de executar o random, e depois decriptar com a identificação inicial. Teria como? Como que você vai saber o random? É esse daí que é o problema. Você teria que, por exemplo, gerar um random e armazenar ele de alguma forma para você poder decriptar. Ele tem que entrar na jogada ou você tem que saber o cálculo. Se você tiver números aleatórios, você não consegue decriptar porque você não consegue fazer o passo de voltar.
Imagina você fazer o hot 13, só que ao invés de somar 13, você somar com um número aleatório. Como que você volta se você não sabe o número que você somou? Esse é o problema, Zezão. Sim, porque aí ele sempre criaria caracteres diferentes para que eu executasse a criptografia, na criptografia voltaria para o mesmo. Mas você teria que saber qual que foi a quantidade, o valor que você somou. Você poderia armazenar junto o caractere, né? Então, você colocar no início o número que você gerou, número convertido em letra. Você sabe que aquele número convertido em letra, na verdade, é o caractere que você está armazenando. A primeira letra da tua frase, você usa ele para somar, então ele vai dar um deslocamento. O terceiro caractere é outro número aleatório que geraria o próximo, outro número aleatório que geraria o próximo. Ele iria fazendo isso. Poderia ser uma forma. Essa é uma maneira interessante, que aí você faz uma forma de poder decriptar, porque aí quando você pegasse essa palavra, você pegaria o primeiro caractere, descobriria o valor ASCII dele, e aí do segundo caractere você subtrairia esse valor. Aí funciona, aí daria tranquilo para fazer essa jogada assim, sem problema. Essa ideia é boa. Tem várias técnicas, né, de criptografia. Eu gosto muito. Algumas baseadas em cálculos, né, outras em rotacionamento por posição, substituição. É bem legal. Você mudar a posição. Tá, mas o problema é como você mudou a posição. Você tem que ter uma lógica que você consiga fazer o processo inverso. O Zezão está falando, por exemplo, se eu tivesse os caracteres, os números, né, 78, 68 e 82. E eles fossem o A, o B e o C. E aí, a minha criptografia, ele mudasse as posições, né? Colocasse o B, o C e o A. Ok, mas qual foi a lógica que fez você trocar de posição? Essa é a brincadeira. Qual foi a lógica? Se você tem a lógica, você consegue fazer o processo inverso. Os números, né? Na verdade, as letras, elas são uma sequência. Então, por exemplo, aqui, as letras são uma sequência. Olha lá que bonitinha as nossas letras. Ela vai 65, 66, 67, 68, 69. Se você escrevesse uma palavra e ordenasse elas, você colocaria elas em ordem crescente, em crescente de número. Você estaria ordenando. O problema é qual foi a lógica que você usou que fez essa movimentação, e aí, depois disso, você descobriria como desfazer. Você tem que armazenar essa modificação de posicionamento. Você tem que ter uma forma de desfazer, senão não tem como fazer decriptografia. A criptografia, ela só é interessante se você conseguir decriptar. Então, você embaralhar, você tem que saber a lógica que você utilizou para você desfazer essa lógica para chegar no original. Não é o ato de embaralhar, é o ato de conseguir embaralhar e desembaralhar que se cria uma criptografia. Só por embaralhar é muito simples. Eu posso pegar e mudar as posições de uma palavra e somar um aleatório junto em qualquer uma, e vai ficar impossível de você saber o que era o original. Tá, mas e agora? Como que eu volto para trás? Como que eu volto no original? Tem que saber como. Se você não armazenar esses caracteres junto com a palavra, você não consegue desfazer ela. Então seria interessante você pensar em armazenar junto. Então, por exemplo, você tem uma palavra, você vê o tamanho dela vira o próximo caractere, vira o primeiro caractere da palavra. E aí você gera a palavra com uma lógica de mudança de posição. Mudança, você gera aleatoriamente mudanças de posição dentro da faixa de tamanho dela. Você grava esses novos caracteres mudados e depois dele você vai mudar, você vai gerar, por exemplo, você vai gerar, por exemplo, as trocas, né? Posição tal trocada com posição tal com tal, até o final.
Então, se você fizer isso daí, você conseguiria fazer a decriptação, porque você sabe o primeiro caractere, né? Você vai saber quantas letras tem a palavra, então você pode armazenar isso daqui. Depois você vai saber qual foi trocada com qual, você troca o final com o início. Final com início, final com início, final com início, você volta na original. Então você consegue fazer isso daí, por exemplo, uma técnica legal de criptografia também. É bem interessante. Não é difícil de ser quebrada, ela é bem simples, porque a lógica está imputada dentro da própria criptografia, demora um pouquinho, mas eu acho que a gente conseguiria resolver rapidamente isso aí, desfazer, descobrir uma lógica em cima, né? Então tem essas brincadeiras aí já são bem treinadas. Existem algoritmos bem bacanas que é legal estudar, ler. Eu tenho um livro de criptografia, eu adoro o assunto. Eu pego leve porque, assim, tem alguns algoritmos que são mega complexos, muito complexos. Não é porque a programação é difícil, é porque a lógica de fazer a mudança é difícil de ser implementada, dá trabalho. Então, não é o algoritmo que é difícil, é a lógica que o cara utilizou para montagem. A codificação, a gente consegue traduzir, mas tem que entender o que tem que ser feito, né? E aí entender como fazer. E aí depois entender como desfazer, para poder decriptar, né? Senão a gente não vai para frente. A gente vai ficar parado numa única bagunça de letras. Imprimir as letras maiúsculas, é super fácil, a gente já imprimiu, né? Você pode fazer um for de A a Z, um for de 65 a 90, você imprime as maiúsculas. Se você quiser armazenar numa variável string, beleza. Vamos fazer então, se eu quisesse armazenar numa variável string para a gente entender esse cara. Arquivo, salvar como. Esse aqui é o exercício 02. A gente pode fazer, se soubermos, o A é 65, o Z é 90. Posso fazer desse jeito. Vou criar uma variável string aqui. Saída. E ela começa sem nada, sem nenhum caractere nela. Agora, o que eu vou fazer? Vou mover esse cara para fora do meu laço. E aqui eu vou falar o seguinte: a minha saída ela é mais igual ao caractere i. Ele vai acumulando isso daqui. E no final eu imprimo minha saída. Compilo e rodo. De A a Z. Quero fazer o minúsculo. Salvar como. É o próximo, 3. Ah, eu estou com preguiça de olhar a tabela ASCII. Beleza. A gente quer do A minúsculo ao Z minúsculo. Tá lá. Compilou. Rodou. Também funciona. Ah, só para mostrar uma outra coisa. E se eu fizer isso daqui? Será que eu posso tirar isso? Um for, não de inteiro, mas de char. Compilo. Funciona. Vamos ver se isso daqui é entendido dessa forma. Lá. Rodou. Mais fácil ainda, né? A gente consegue fazer as conversões. É bem tranquilinho, né? Se você quiser agora os números, você pode fazer de várias formas, né? Você pode, por exemplo, você pode vir aqui e pegar o número 0, é o inteiro 48. De 48 a 57, eu posso fazer isso. Ou ainda, eu venho aqui e declaro o char, caractere.
Olha lá, é o caractere. Se eu fizer com caractere, né? Deixa eu dar um arquivo salvar como. Que é o 4. Não é o número, é o caractere. Olha lá que bonitinho, de 0 a 9. Tomar cuidado, porque se não tiver os apóstrofos, isso aqui vira número. Se virar número, ele vai pegar do caractere 0, aqui ó, caractere 0, até o caractere 9. São caracteres de controle. Você não vai ter uma impressão numérica, vai ter a impressão desses caracteres de controle. Só para a gente ver. Compilou, rodou, olha lá os caracteres de controle. Ele tem algumas representações simbólicas, né? Mas é isso que dá. Ele não gera a saída de 0 a 9. Tomar cuidado para fazer da forma correta. Isso aqui tem que ser o caractere, então, entre apóstrofos, 0. O caractere, ou seja, entre apóstrofos, o 9. Aí dá certo. Vamos ver mais um, tá? Aqui mesmo, né? Isso aqui é legal, olha lá. Escreva um programa e calcule e escreva a quantidade de vezes que o caractere A aparece em uma frase fornecida pelo usuário. Então, agora, eu vou pedir para que o usuário digite um valor, um texto, uma frase, e nessa frase eu vou contar a quantidade de vezes que ocorrer a letra A, o caractere A. Exercício 5. Só para avisar porque que eu estou toda hora fazendo um salvar como. Só para não ter que buscar a pasta de novo, porque senão ele volta para a pasta original. Dessa forma, ele sempre salva na mesma pasta. Vagabundagem minha. Bora fazer o exercício 5. Ele pede a entrada do usuário. Se pediu a entrada do usuário, a gente tem que fazer o import do java.util.scanner. Tá lá. Além disso, tenho que criar o meu scanner leia igual a new scanner system.in. Beleza, criei. Agora vou solicitar para o usuário. Vamos solicitar para o usuário para ele entrar com uma frase. Então vou criar aqui frase. Frase é igual tá lá. Criei duas variáveis, a minha frase e a minha resposta, né, de saída. Por que que eu estou fazendo assim? Porque eu vou deixar o original, frase original, e não, eu não estou substituindo. Perdão, achei que era substituindo. Viajei. Desculpa. É contagem, né? Int, contador, começando em 0. Um contador de caracteres começando em 0. Agora, vou pedir para que o usuário entre com a frase. Daqui vai ser falei string, só para não perder o padrão. System out print entre com uma frase recebe leia string ponto next line. Por que que eu coloquei str sendo que só tem um? Porque eu gosto de padrão, eu gosto de criar memória, eu gosto de fazer as coisas da mesma forma para nunca esquecer. É a mesma coisa de colocar a chave sempre no mesmo lugar em casa, para você não esquecer aonde você deixou a chave. É esse o padrão. Poderia ser qualquer nome? Poderia. Mas como eu sempre utilizo um leia str para ler
valores string, eu coloco str aqui só por conta disso. Precisa? Não, poderia ser qualquer nome, até mesmo somente leia, se você quiser, se você usar, né? E não teria problema nenhum. Então, só para deixar claro. Agora, a gente vai ter que fazer um for para varrer essa string. A nossa string, ela começa na posição 0, então é 0 numérico, número inteiro, e ela vai até o tamanho dela, menos 1, ou menor que o tamanho dela, né? Então, eu vou colocar aqui o nome da nossa variável, que é frase, ponto, e ela tem um método que traz qual é o tamanho, que é o length. Método length. Método, quando eu falo método ou função, é sempre um nominho seguido de abre e fecha parênteses. Isso é método. Se não tiver abre e fecha parênteses, não é um método. Não é uma função. Tem que ter. Então aqui a gente tem lá o abre e fecha parênteses, é um método. Chique. Next line é um método. É um método de leitura de uma linha. Print é um método de impressão. Então é tudo método. Ou é a função de impressão que fica dentro do system out, né? Temos, então, essas características. Agora que eu já tenho minha frase, ele vai passar por cada um dos caracteres. Vamos testar. Qualquer coisa que eu falo, vamos testar, no mínimo é um if. Se eu disser que temos que ficar testando, ou seja, é um ato contínuo, pode ser um if que tenha que estar dentro de um laço ou um while, né, que fica se repetindo, né, um laço condicional. Nesse caso, vamos testar esse caractere específico. Se frase, como que eu pego um caractere? A gente viu que tem o char, at, o caractere na posição. Na posição do índice, por igual a azinho, ou seja, se for igual ao caractere que eu estou pesquisando, eu vou fazer o quê? Contador mais. Após o usuário entrar com a frase, eu vou rodar o processo de contagem de letras A e depois, no final, vou imprimir. Lembra por que a gente coloca a contrabarra em alguma coisa num texto? O caractere apóstrofo é um caractere especial. Ele é início de string. Se eu colocar um contrabarra antes dele, isso aqui vira um caractere só, que é o chamado caractere de escape, que é, na verdade, um símbolo da linguagem que tem significado para a linguagem Java, só que dentro de uma cadeia de caracteres, ele vai entender isso daqui está sendo um caractere de comando, né? Dizendo que na frente vem um texto e não um comando. Então, esse caractere de comando, que é o contrabarra, indica que o caractere que vem à frente é o caractere de símbolo, de texto, ele tem uma função especial. Por exemplo, contrabarra N. O N indica que ele vai pular uma linha, uma nova linha, né? Então, essa é a grande sacada do contrabarra, os caracteres de escape que a gente já viu. Isso aqui é só para ficar entre apóstrofo, né? A letra A. Compilou, rodou, digitando uma frase qualquer, né? Temos aqui, então, uma letra A, duas letras A, três letras A. Quantidade de A igual a 3. Beleza, a gente conseguiu contar. Bem tranquilo. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaria de ver alguma coisa? Tranquilo? Sossegado? Joia. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Bora então fazer mais um. Se meu dragãozinho disse que tá tudo certo, meu dragãozinho manda, porque eu tenho medo dela. Então, sim, senhora, dona Lívia, continuarei. A senhora manda.
Bora fazer o próximo. Se eu não estou enganado, o próximo ele pede para entrar com qual caractere que eu quero contar. Né? Ele pede o caractere. Exatamente, entrou com, aqui é o padrão A, agora o caractere tem que ser fornecido pelo usuário. Temos um problema. Caractere não tem como digitar. Não existe um método de entrada direto de um caractere. Eu consigo ler uma string. Um caractere, não. Não existe método de entrada dentro do scanner que nos permita a leitura de caracteres. A gente pode ler exatamente o que eu falei, strings. Podemos ler números. Podemos ler até boolean. Ponto flutuante, né? Número com casinha decimal, com vírgulas, né? Depois dele. Podemos ler qualquer coisa desse tipo. Caractere apenas não conseguimos ler. Não existe uma forma de entrada dentro da linguagem. Então, o que a gente vai fazer? Desculpa, antes. Aqui, ó. Tem uma nota importante. Vamos, vamos mexer nesse cara aqui primeiro. Desculpa, depois eu volto a falar da entrada do caractere. Eu esqueci desse detalhe. Aqui, ó, nota importante. Para a contagem, o caractere pode ser maiúsculo ou minúsculo. Existem duas formas. Existem algumas formas de fazer isso, não somente duas, né? Existem algumas formas. Deixa eu mostrar algumas formas. Você testou se o caractere é igual a minúsculo. Se você quiser, por exemplo, rodando esse cara, compilando. Opa, eu já salvei ele já, né? Compilando. Se eu quiser agora, por exemplo, né, digitar assim, uma frase, né, uma frase qualquer, e eu der Enter, a contagem de As foi 0. E, na verdade, a gente tem 3 As, só que eles são maiúsculos. Isso daí é que é pedido no exercício. Eu quero poder contar esse cara aqui. Show. Então, vamos fazer assim. Como fazer essa contagem? Tem duas formas. Você pode pegar e testar minúsculo e depois testar com maiúsculo. E aí, como que vamos testar? Ele pode ser minúsculo e maiúsculo ao mesmo tempo? Não pode. Ele não consegue ser maiúsculo e minúsculo ao mesmo tempo. Exato, Luiz. É isso. Não é e, é ou. Ou ele é minúsculo, ou ele é maiúsculo. Ao mesmo tempo, não dá. Então, a junção nossa é o pipe-pipe. Barrinhas verticais, ou. Podemos fazer isso aqui. Esta é uma forma, uma maneira. Então, eu vou fazer aqui um arquivo salvar como. Compilei. Eu vou sobrescrever o outro lá que, na verdade, vamos colocar aqui 5, versão 2. Só para a gente saber que a gente está corrigindo. Versão 2. Agora, uma frase qualquer, ele conta certinho a quantidade de letras A. Razão? Essa é a outra forma que eu vou explicar. Olha só. Nesse caso, a gente fez o quê? A gente pegou e leu o caractere. O caractere em si, ele tem apenas, né, o caractere A maiúsculo, ele tem apenas uma representação, que é 65, que é diferente da representação do minúsculo, que é 97. Eles são diferentes. Portanto, eu preciso levar tudo para o mesmo lugar. Então,
eu preciso colocar tudo no mesmo case. Nós temos a possibilidade de utilizar a conversão para maiúsculo da string. A string tem um to uppercase, né, para fazer maiúsculo, e to lowercase, para fazer minúsculo. Você escolhe. Vou pegar aqui, por exemplo, eu quero converter tudo para maiúsculo, né? E aí você tem várias formas. Eu posso pegar a frase, e a frase, ela é string, correto? Ela é string. Se ela é string, nós... Só vou abrir aqui. Cadê? Métodos. Se a frase, a variável frase, né, ela é string, nós podemos utilizar um to lowercase ou um to uppercase. Então, aqui, ó, to lowercase ou to uppercase, convertendo para minúsculo, convertendo para maiúsculo. E ele retorna para a gente um valor string. Olha lá. Ele devolve para a gente uma nova string em minúsculo ou uma nova string em maiúsculo. Por que eu estou frisando isso? Porque a gente não modifica a string. A string é imutável. Ela não é modificável. Logo, eu não posso modificá-la. Eu tenho que retornar uma transformação dela. Então, eu vou utilizar o to lowercase. Então, eu vou pegar aqui frase, ponto, to lowercase. Isso daqui que eu vou selecionar, ele devolve uma nova string. Se é uma string, se é string, eu posso aplicar o método char@. Então, aqui, isso daqui, vamos lá, passo a passo. Isso aqui é uma string, logo, eu posso aplicar o to lowercase. To lowercase devolve uma nova string. Então, isso tudo daqui devolverá uma nova string. Se é uma nova string, é string, logo, eu posso aplicar um char@. E aí, eu posso testar dessa forma. Assim funciona. Então, vou compilar, vou rodar, e olha lá, fazer facinho, né? A. Tem que dar 2. Ele contou 2. Como que ele contou? Ele jogou o azão, azinho, tudo para minúsculo. Ficou azinho, azinho. E aí ele comparou com azinho também, com a minúsculo. E aí ele conseguiu fazer a contagem. Esse cara daqui é uma outra possibilidade. Então, vou salvar isso aqui como versão 3 para a gente ver e deixar isso aqui registrado, né? Olha lá que bonitinho. Funcionando. Joinha esse cara. Posso fazer também to uppercase, né? Vou jogar para maiúsculo. To uppercase. Se eu comparar com qualquer letra minúscula, isso aqui nunca vai dar verdadeiro. Então, razão. Compilei, rodei, razão, azim, ponto 2. Beleza, ele está funcionando. O equals ignore case funciona com char? Eu acho que funciona, porque qualquer coisa pode ser convertida para string. Se eu passar uma... Eu tenho que testar, Luiz. Boa pergunta. Mas lembre-se o seguinte. Eu queria usar, então... Entendi o que você quer fazer. No lugar do igual, você queria colocar um equals ignore case, né? Vamos testar. Arquivo, salvar como. 6. 5, né? 5, 5.
Joia. Vamos testar isso daí que você perguntou. Entendi a pergunta do Luiz. O Luiz falou o seguinte, ele quer testar esse cara. Ah, tá. Não dá para testar isso dessa forma. Por quê? Porque o char at, se foi isso aqui, Luiz, me corrija se você não foi isso que você tá vendo. Ponto ignore, opa, equals ignore case. Isso daqui, né? Então, frase ponto equals ponto ignore case. Olha lá, só para a gente ver onde estão as variáveis e que tem parênteses, né? Por isso que eu estou deixando os espaços. Quem estiver assistindo em telas menores consegue ver. Olha lá, frase é uma string. O char at, ele devolve para a gente o quê? Vamos lá na documentação. O char at, ele devolve para a gente um char, um caractere. Caractere é C minúsculo, é H-A-R, char, é tipo primitivo. Tipo primitivo não tem método. Então, isso daqui não pode ser aplicado direto nele. O que poderíamos fazer? Transformar isso daqui para uma string. Tem várias formas de transformação. Eu vou fazer uma que não é muito elegante, não é muito recomendável, só para a gente ver. Eu teria que retransformar isso daqui em string. Qualquer coisa concatenado com string dá string. Uma string vazia mais qualquer coisa dá uma string. Então, estou concatenando uma string vazia com o caractere. Isso daqui vai gerar uma string. E aí ele pode ser comparado. E aí, beleza, compilou. Vamos ver. Aí agora ele não consegue fazer a comparação com o char. Ele teria que fazer a mesma coisa aqui, né? Aí, ou eu faço isso, que não é uma boa, né? Não fica legal. Ou eu faço isso direto. Razão, azinho, tanto faz, né? Compilou, executou. Vou colocar azão, azinho. Dessa forma funciona. Mas o importante é lembrar que precisa fazer isso daqui. Porque o char at devolve para você um char. Char não tem métodos. E o que a gente precisava é um método existente na string. Logo, a gente converteu o caractere para string. Dá para fazer? Dá. É a forma mais elegante, longe disso. Né? Fica meio complicado. Você está fazendo conversão de tipo para chamar um método do outro tipo a usar, e aí você não pode usar, não sei se é legal. Talvez para o próximo ficasse até fácil, né? Porque aí você iria comparar verificando isso daqui, né? Aí talvez fique interessante. Tirando isso, eu não sei se ficaria interessante, não. Aí, Luiz, fica meio zoado, talvez. Isso daí é um método Go Horse padrão, cavalo de corrida, daquele bem forte que um coice quebra a gente. É método zoado, não é uma das melhores formas. Para o exemplo, para a resolução do item 6, pode ser interessante. Por que que pode ser interessante? Porque o exercício 6 ele pede para ler um caractere. E aí você verificar se esse caractere existe. Aí, nesse caso, eu acho que pode ser legal você utilizar essa técnica aqui. Aí vale a pena. Porque aí o que que acontece? No outro caso, você vai gastar um esforço para converter isso daqui, né, em caractere, em char. Pode ser. Então, assim, é um pode ser mesmo, né? É uma possibilidade. Vamos fazer, então, o exercício 6. O exercício 6. Opa, tem que fazer assim. Eu erro muito com esse teclado, as posições das teclas.
O exercício 6 é o exercício 5. Só que o 5, a gente sabe qual que é o caractere que a gente quer. O exercício 6 a gente não sabe, porque a gente vai pedir para o usuário digitar esse caractere, essa letra. E a gente ainda não sabe qual é a letra. Aí é que está a mágica, né? A gente ainda não sabe qual é a letra, então fica meio complicado. Tá aí uma brincadeira boa para a gente testar. Vamos fazer então, vou fazer um arquivo salvar como nesse aqui, já vou salvar como versão 6, ele vai sobrescrever o outro que já tinha sido criado lá. Sobrescrever sim, atualizou. Agora a gente vai fazer para que ele entre não somente com uma frase, mas com uma letra. Uma frase e uma letra, beleza? Ele está fazendo aqui entre com uma frase, depois eu quero contar uma determinada letra, ou quer entrar com a letra e depois a frase, né? Tanto faz. Vou colocar aqui então, ele vai fazer esse mesmo processo. Entre com uma letra. Letra, ele lê. Agora vem aquela mágica que eu falei. Como que a gente pode fazer? Aí aqui é exatamente igual, né? Só que aí a gente vai substituir por letra. E aqui a gente ter a letra. Tá lá. Só para a gente já ter a letra. Funciona muito legal aqui. Nesse caso, a gente teve que converter a primeira parte para string, e aí eu estou usando a comparação equals, porque string não pode ser comparada com igual igual. Estou comparando com equals, só que eu estou utilizando o ignore case, que é para fazer o tanto faz letra maiúscula, tanto faz letra minúscula. Letra. Aí fica legal. Olha lá. Compilou. Esse cara aqui tem que mudar o nome, né? Beleza. Finalizou. Tira a mensagem aqui. E roda. Frase. Banana. Eu quero o caractere A. Contou 3 vezes. Funcionou belezinha. Ele conseguiu fazer esse cara daqui. Então tem essas possibilidades legais aqui da gente fazer, né? Essa é uma possibilidade que aí eu não julgaria tanto como, não seria tão severo no julgamento, e dizendo que isso aqui é um método Go Horse, né, uma POG, uma programação orientada a gambiarra. É uma possibilidade, porque a gente já está lendo em string. Né? Uma outra forma. Né? Vamos ver aqui uma outra forma. Arquivo, salvar como. Como que eu poderia fazer esse cara? Mesmo exercício, outra possível resolução, né? Como eu digo, não existe uma única forma de resolver, existem sempre várias e várias formas, né? Eu poderia, sim, utilizar o char at de frase, então ele está fazendo dessa forma. Poderia comparar agora um igual, e aqui eu vou pegar o ponto, char at, e aí na posição 0. Tem parênteses sobrando aqui. Agora tá certo. Por que que é na posição 0? Porque eu imagino que a pessoa só vai digitar um caractere, uma letra. Então, se ela digitar mais de uma, eu pego a primeira também. Tem essa daí. Então, desta forma, você está chamando char at da frase e comparando com char at da letra. Caractere com caractere. Compilou. Tem que mudar o nome. Certinho. Rodou. Banana. E eu quero ver a letra A. Duas ocorrências.
Duas ocorrências? É, duas ocorrências. Certinho. O Azinho, duas ocorrências. Aí cai naquele problema que a gente tem que fazer a conversão. Então, eu não posso converter esse cara daqui. Se eu converter ele, tentar converter ele, dá erro, porque não existe dentro do tipo primitivo char nenhuma função, ele não tem funções. Então, não existe o to upper ou to lowercase. Logo, eu teria que aplicar, por exemplo, to, vou jogar para maiúsculo, upper case. E isso daqui gera uma nova string tudo em maiúsculo. E isso daqui pega o caractere na posição em maiúsculo. E é a mesma coisa, eu vou ter que fazer aqui. To. Lembre-se que se você mandou o lado da esquerda para upper, o lado da direita tem que ser upper também, beleza? Só para saber. Vamos deixar bem claro, né? Upper case. E aí a linha ficou grandona. Nesse caso, eu não sei, né? Na minha opinião, talvez o método da versão 1, da versão nossa original, seja até menor de ser escrito, né? Compilando esse cara daqui rodando, vou colocar lá. Banana, na. Assim, contou 3 vezes. Se eu colocar, por exemplo, banana, opa, era assim. Se procurar por razão, contou 3 vezes também a ocorrência do A, ele fica independente e aí está tudo ok. Não tem problema de comparação. Fica show de bola fazer dessa forma, não importa os cases que são digitados, ele consegue entender. Então tem isso daí. Vou fazer mais uma versão, já que a gente já estudou laços, só para a gente entender como que a gente pode melhorar, né? Porque olha só, a gente está comparando alguns caracteres. Então eu poderia fazer assim, quero ver asterisco. Não tem nenhum asterisco. E se eu quisesse fazer isso daqui também, ó. Ele conta, funciona. É assim, é legal, legal. Posso ver quantas vezes ocorreu né? Ver. É um bug saudável que a gente consegue contar. Mas se você quiser limitar apenas um caractere digitado, como que você poderia fazer? Eu quero limitar a um caractere apenas a letra. Ela não pode ter mais do que tamanho igual a 1. Gostou da minha pausa dramática, né? Minha pausa dramática diz o que a gente vai fazer, né? Joia, tá lá, ó só. Agora, só dar uma compilada. Eu quero validar essa entrada daqui. Como que a gente pode validar? A gente viu que validar é simples, né? A gente pode utilizar, por exemplo, um do while, que é um laço que vai forçar a volta, a entrada do dado da informação, toda vez que ela for errada, né? For diferente do que a gente espera. Posso, então, vir aqui e criar um do, abre chaves, fecha chaves depois, while, e eu vou colocar uma condição aqui. Só para ficar um pouquinho mais visível. Tá lá. Qual que é a nossa condição, né? O que a gente vai colocar de condição? Bom, se letra, ponto, seu comprimento, isso aqui é uma função, um método, for diferente
de 1, não precisa nem ser maior, diferente, né? Ele tem que ter apenas um caractere. Se ele for diferente de 1, eu vou forçar ele voltar, porque eu quero que seja apenas um caractere. A gente pode dar uma mensagem para o usuário. Então, vou colocar aqui, ó, copia isso, if, mesma condição, mensagem para o usuário saber por que voltou, né? Agora está apenas um caractere. Ele vai ficar preso nisso daqui. Compilou, rodou. Agora eu digito uma frase. E aí eu vou procurar na. Opa, erro. Apenas um caractere. N, duas ocorrências. É uma possibilidade de você fazer essa amarração. Se, vamos lá, vamos aumentar as possibilidades. E se eu quisesse que ele digitasse apenas letras dentro do alfabeto de A a Z? Bom, perfeito. Eu quero apenas uma letra e que seja apenas de A a Z. Legal, vamos fazer então isso daqui. Uma nova versão, só para deixar a anterior aqui salva. Que vocês tenham fonte de consulta. Tá aí, ó. Como que eu posso validar? Que tem que ser apenas uma letra, a gente já sabe. Tá aqui, né? Agora, a gente pode fazer o seguinte. Isso daqui tem que ser apenas um. E a gente tem uma outra condição aqui. Né? Letra, ponto, to, lower case, só para usar o lowercase em vez do upper, né? Só para usar junto. Ponto. Char at na posição 0, ou seja, na primeira posição, tem que ser maior ou igual. A gente está usando lower, lower é minúsculo, tem que ser maior ou igual a Azinho e a mesma coisa tem que ser menor ou igual a Zzinho. Vou quebrar aqui em algumas linhas, então não preciso fazer essa junção de tudo, né? Tirar esse último parênteses aqui. Eu tenho essas três condições no meu laço agora, ó. Tem essas três condições. Então, tem que ser de tamanho 1. Esse caractere minúsculo tem que ser maior ou igual a e ele tem que ser menor ou igual a Z. Posso fazer essa comparação zona aqui. Então, eu posso fazer tudo isso daqui. E aí, ele dá mensagenzinha. Show? Compilou, rodou. Agora, digito 9. É um caractere. Ele contou. Então, não é isso a nossa condição, né? A nossa condição não é se está contido em, é se é menor que Azinho ou maior que Zzinho. Tem que estar fora. Tem que ser menor que ou maior que. Se for isso aqui, ele repete. Compilou, mudou.
ele permitiu ainda. Putz, não está funcionando. Vamos ver o porquê que não está funcionando. Enquanto for tamanho 1, foi tamanho 1. Isso aqui foi ok. Mas é menor que A? Ele não está repetindo porque o 0, aqui, ó, ele é menor que o Azinho. Olha lá, o 0, ele é menor que o Azinho. Ele é o 48, tá aqui. Olha lá, ele é menor que o Azinho. Então o 0 é menor. Aquilo dali também é verdadeiro. E aí depois, ele não é maior que o Azinho. Olha lá, 97, ele não é maior. Aquilo dali dá falso, né? E aí ele falha. Então aqui não pode ser E. Como eu estou pegando não uma faixa contínua, mas eu estou pegando fora da faixa, tem que ser excluso. Então aqui a gente vai precisar sim de um parênteses. Vou colocar aqui um parênteses. Não pode ser E, tem que ser ou. E aqui a gente vai fechar esse parênteses. Agora a condição está certinha. Compilou, rodou. Opa, errei ainda? Nossa, errei. Ele tem que ser 1. Esse cara daqui tem que ver, entrar ou menor que A. O 0 é menor que A. Isso aqui dá true, então. Já retornou true. Esse cara deu verdadeiro porque a gente tem caractere 1. Não deu falso porque ele deu caractere 1. Então ele sai do laço. Então aqui não é um E. É um E só para ele testar outra parte também. Né? Testar outra parte. Porque senão ele cai, né, naquela brincadeira. Ele está testando o primeiro. O primeiro é válido, já foi para fora, né? Já não é válido, né? Ele cai fora. Então vamos ver, está caindo fora. Ele testou aqui. Um caractere é um caractere. Isso aqui deu falso. Ele tem que testar a segunda parte. Então aqui deu falso. Vamos ver, falso, falso. Porque é tamanho 1. Isso aqui tem que ser diferente de 1. Deu falso. Porque é 1. Deu falso. Ele não entra. Um é diferente de 1? Não, 1 é igual a 1. Ele não entrou. Então eu tenho que testar se é igual a 1. Não, tem que ser ou. Aqui também é ou. Não é somente isso, né? É isso ou aquilo. Não é e, é ou. Porque ele tem que depender da segunda parte também, né? Não pode depender somente da primeira. E se for só um caractere, ele está passando. Então ele tem que ser ou. Tem que ser isso ou isso. A banana. Agora deu certo. Vamos ver agora com letra A. Aí ele contou. Agora deu certo. Então tem que ser ou aqui também. Ó. Ou e ou. Aí ele consegue contar. Aumenta a complexidade, mas valida. Você pode colocar dentro de faixa de caracteres. Você pode colocar, por exemplo, dessa forma, verificar se é A, se é B, se é C, se for A, E, I, O, U, são as vogais. Se não são vogais, ou seja, são consoantes, estão dentro dessa faixa, se são consoantes. E aí a gente pode ir aumentando o nosso grau de complexidade, né? Então a gente pode fazer várias validações e várias brincadeiras desse tipo.
bastante coisinha que dá para a gente fazer com caracteres e validações. Lembrando a importância de aprender a manipular strings, convertê-las, mudar, analisar. Normalmente a gente pede para o cara, né, para o usuário final, digitar alguma coisa para a gente. Então, entre com o seu nome, entre com um e-mail, entre com alguma coisa. Sempre tem uma entrada. E aí a gente pode ter a necessidade de validar. Existe, obviamente, um monte de expressões regulares e um monte de linguagem prontinha para você utilizar para fazer, por exemplo, validação de e-mail, validação de CEP, de CPF, de RG, tem um monte de coisa pronta, né? É só dar uma googlada que você tem o que você precisava ali. Só que, às vezes, você tem necessidades específicas de validação. Verificar, né, se está de algum formato, por exemplo, uma montagem de um código específico da tua empresa, e aí é validação de um conjunto de caracteres existente, verificação de um tipo de caractere dentro de uma cadeia de caracteres, né, dentro de um conjunto de caracteres, dentro de uma string. N possibilidades de utilização disso daqui. Então, quando chega a essas N possibilidades, você tem que saber lidar e tem que saber manipular. Então, isso daqui é legal para que você possa fazer essas manipulações. A ideia aqui é exercitar, obviamente, dentro da linguagem Java, isso daqui. Mas a lógica, a ideia de como se fazer, pode ser utilizada para qualquer outra linguagem sem problema nenhum. Então fica muito tranquilo de usar para outra linguagem. Beleza? Alguma dúvida?